Olá, no programa de hoje eu vou conversar com Rodrigo Jesus, que é porta-voz da campanha de Clima e Justiça do Greenpeace. Tudo bom, Rodrigo? Olá, Renata, tudo bem? Sim, tudo Tudo tranquilo por aqui. jóia. Rodrigo, para a gente começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, fala um pouquinho sobre a sua formação e sobre sua experiência profissional também. Certo. Olá, pessoal, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do time de Clima e Justiça aqui do Greenpeace Brasil. É basicamente o núcleo que trata sobre mudanças climáticas e faz um paralelo entre os relatórios internacionais com os relatórios nacionais também, e uma incidência mais de trabalho de campo, com algumas parcerias para a gente entender, né, como se dá o debate ao campo da sociedade civil, mas também de como o poder público institucional ele está pautando essa temática de como nós podemos contribuir, né, para o pressionamento dessas políticas públicas, dessas instituições, desses espaços de decisão, né, dentre essa temática de mudanças climáticas. Eu sou geógrafo de formação pela Universidade Federal da Bahia, tenho uma passagem também pela Universidade de Coimbra, algumas pesquisas sobre justiça climática e territórios saudáveis, e agora estou aqui no Brasil contribuindo com essa pauta. Ah, bacana. E, Rodrigo, há uma campanha aí do Greenpeace solicitando que os governadores decretem emergência climática. Explica um pouquinho para a gente o que é essa emergência climática, quais as consequências e do porquê, né, da importância aí de se decretar essa emergência climática. Certo. O Greenpeace Brasil tem identificado que essa pauta de emergência climática ela não começou com a gente, né? Ela começou, na verdade, enquanto uma pressão da sociedade civil organizada. Basicamente, a gente considera a emergência climática este momento que a gente está, nesse período onde os eventos extremos ocasionados pela crise climática está cada vez mais intenso e frequente, e faz com que as cidades, os países, os estados elas tenham que entender que essa temática da agenda climática, agenda ambiental, ela se relaciona com outras demandas da sociedade. Então, quando a gente fala de impactos na saúde, no saneamento básico, na infraestrutura relacionada ao clima. O clima, na verdade, ele é um tema que deveria ser do cotidiano do brasileiro, porque a gente se relaciona com ele todos os dias. Então, a gente respira, a gente usa o sol tanto para energia quanto para nossas atividades diárias, a gente vai ou não vai a determinados locais, a depender da temperatura, a depender da chuva, ou seja, a gente se relaciona com o clima todos os dias, então ele é um ponto central, né, do nosso cotidiano, da nossa existência. Só que aí começa a ter algumas implicações quando a gente tem a falta de direitos básicos, como, por exemplo, moradia, uma infraestrutura digna, uma cidade pensada para os cidadãos brasileiros. E aí a gente tem deslizamento de terra, alagamentos, enchentes, secas, que pode influenciar também nos cultivos, né, como aconteceu agora lá no Rio Grande do Sul em alguns municípios. E aí a gente começa a perceber que o clima ele não é só um debate se há mais calor ou se há menos chuva, se eu posso ir para a praia ou não. Ele é um debate que ele pauta, né, uma relação de cidadania, de direitos básicos, de direito a essa cidade que está fragmentada, das pessoas que são impactadas diretamente, né, com esses eventos extremos de chuvas, das pessoas que são desabrigadas, desalojadas, que muitas vezes perdem suas vidas por causa desses impactos. A gente começa a perceber que o clima ele cria e ele nos orienta para um contexto político, né? E aí a gente começa a ter uma demanda muito maior da sociedade civil pressionando esses governadores para que eles decretem emergência climática. E a ideia de decreto de emergência climática não é simplesmente o governador chegar e assinar um papel ou falar, né? Isso é muito importante, é uma sinalização de que ele reconhece que essa pauta é importante, porém a gente quer que haja medidas efetivas, exija planos de adaptação, orçamento destinado para perdas e danos materiais para essas populações em situação de vulnerabilidade. A gente quer que haja audiências públicas deliberativas para que essa população possa colocar, né, na mesa as suas demandas, as suas angústias ali, com todo esse contexto histórico, né, de deslizamento, de áreas de risco, enfim.
haja essa articulação entre o poder público e sociedade civil para tentar sanar e frear esses impactos, né, da mudança climática e criar resiliência para essas populações. É uma proposta de política pública, né? E uma política pública aí que tem que conversar entre as diferentes secretarias, talvez. Como você falou, a questão do saneamento, a questão da qualidade de água, próprio transporte. É você planejar, né? Planejar a cidade, planejar o município, e política mesmo de governo voltada para a questão climática. Você colocou aí um ponto que realmente, né, acho que o clima, a gente tem percebido, é uma coisa mais palpável hoje em dia do que era há 10 anos atrás, quando se falava em mudança climática, mas é algo que não é só questão, né, vou para a praia, não vou, vai chover, não vai chover. O impacto é muito mais do que isso, e a gente não sabe o para frente, né, Rodrigo? Eu acho que essa angústia talvez que a gente sabe os impactos que a gente tem sofrido hoje, que são muito diferentes do que acontecia, né, no planeta. Mas a gente não sabe e não tem nem controle muito do que vai acontecer no amanhã. A gente pega aí acidentes como questão, né, as chuvas em Petrópolis, mesmo esses últimos dias no Rio de Janeiro, Ubatuba, né, norte aqui do litoral de São Paulo, Paraty, a gente causa estranheza para a gente, porque realmente sai fora da normalidade. Mas eu acho que, né, a população também talvez precise se conscientizar em relação aos seus hábitos, né, às suas práticas no dia a dia, para poder melhorar e para poder trabalhar em favor do clima. Até você estava falando ali, né, me veio uma imagem que eu vivenciei na semana passada e eu fiquei chocada até como que em 2022, né, com todo um trabalho aí de educação ambiental que a gente espera que as pessoas tenham, né, e acho que não é só de educação ambiental, é de cidadania, tinha uma pessoa num carro, desembrulhou alguma coisa e jogou o lixo pela janela. Então, falava assim, nossa, né, isso numa época que talvez onde a gente tem uma chuva, isso vai para um bueiro, isso causa alagamento, fora o impacto ambiental que tudo isso pode causar. Então, assim, são pequenas ações e, né, eu vejo que às vezes é falta de cidadania mesmo, né? Não é só uma questão de falta de percepção, mas é falta de cidadania para algumas práticas. E já que você mencionou a questão aí do plano de adaptação climática, fala um pouquinho como que deve ser realizado esse plano, né? Como trabalhar num plano desse? Certo. Eu queria até voltar no ponto anterior, de que você tocou sobre essas ações individuais. Eu acho que é importante, sim. Eu acho que até é um problema histórico do Brasil, né, de educação, na verdade. A gente tem essa relação com a natureza muito numa situação do outro, né, diferenciada. É como se a natureza fosse tudo que é externalidade de mim, externalidade do meu corpo. Então, é uma árvore, é um corpo hídrico, enfim, tudo aquilo que eu posso contemplar, que eu posso ver, que eu posso entender que tem uma dimensão muito grande. Então, essa ideia de natureza e essa ideia de respeito à natureza é uma ideia em si já que te coloca nessa posição distante. É como se as sociedades humanas não pertencessem a essa natureza, mas precisassem cuidar, proteger. Eu acho isso um pouco problemático, porque eu acho que a gente precisa partir do ponto de que nós somos a natureza, no sentido que há um ecossistema que oferece serviços. Esses ecossistemas aí sim a gente pode separar de meio físico e meio sociais, né? Mas que todos eles, né, existe uma correlação. Então, por exemplo, quando eu faço uma ação, ou quando uma empresa, quando um grileiro, quando desmata uma área de floresta úmida como a Amazônia, isso tem impacto diretamente na minha vida. Isso tem impacto diretamente não só no sentido individual da palavra, mas no sentido de território, de coletivo, ou seja, isso vai impactar outras pessoas também. Então, eu acho que a percepção da natureza e toda essa discussão sobre educação ambiental precisa levar isso em consideração, que as atitudes de alguns grupos ou de determinadas pessoas em detrimento de outras causa, né, uma ampliação de impactos que vão levar décadas, né, e que vão ter essa expansão a nível de coletividade.
Então, há uma ideia de responsabilização mesmo, a gente entender essa responsabilização, mas também de tomar cuidado de não colocar tudo ao nível do indivíduo, porque a gente, senão, perde o sentido da mobilização coletiva, Sim. da mobilização e esforço da incidência política. E aí é que entra os planos de adaptação. Eu acho que a gente tem um problema histórico do Brasil de não ter um desenvolvimento tanto de cidades quanto de outros planejamentos estratégicos que acontecem a nível institucional, pensando no cidadão, né? É sempre uma iniciativa que pensa no lucro, que pensa na mercadoria, que pensa em extrair o máximo de riquezas possíveis para uma seleta classe social, pequenas pessoas, ou até mesmo restringir a famílias. E quando a gente coloca isso nos planos diretores, né, quando existem grupos técnicos que movem a cidade, desenham a cidade, orientam a cidade historicamente para que alguns espaços eles possam ter mais infraestrutura do que outros, a determinados serviços que possam ser oferecidos naquela área, aí a gente já tem um problema e, com certeza, quando chega esses eventos extremos do clima, isso vai se manifestar na concretude de alguma forma. Uhum. Então, historicamente, no Brasil, a gente sofre um processo, né, de segregação socioespacial pela classe social, por renda, pela raça, pela cor, que isso vai demonstrar de quando uma chuva chega, de quando o temporal chega, ou de quando algum evento extremo chega, a gente vai ter pessoas nessa situação de vulnerabilidade que foi colocada na situação historicamente sofrendo esses impactos. Apesar de que, sim, as chuvas, quando chegam, ela não escolhe o território, né? Ela vai cair em todos os lugares. Mas, em termos de impacto e resiliência, existem famílias que precisam de maior atenção e priorização em termos do que a gente entende quanto gestão pública, enquanto outras já têm esses equipamentos, até pelo seu próprio poder aquisitivo ou serviço que está instalado no bairro. Não, Desculpa, pode falar. Não, mas na verdade assim, era mais para me intrometer um pouco aí no que você está falando. Porque realmente, né, eu acho que a questão, vamos supor, drenagem, por exemplo, acaba ficando intimamente relacionado com o poder aquisitivo, né? Não dá para negar. Obra de drenagem, a gente sabe que é uma obra cara que não aparece, porque está debaixo da terra. Então, que prefeitura, né, quer fazer? Porque que traz voto? Não traz voto. Mas você tem essas questões, questão de drenagem, questão de saneamento, que são obras essenciais para uma qualidade de vida, essenciais aí para a questão ambiental, mas que muitas vezes não se faz, ou se faz em poucos bairros, e bairros aí relacionados talvez a um poder aquisitivo mais alto. Isso que você estava mencionando, da questão, né, desse movimento climático, a questão da justiça climática, né? Tem estudos que realmente relacionam a questão de renda, de cor, e a maior incidência do risco ambiental ou dos impactos que acabam causando para essa determinada aí, camada populacional, né? Então, na verdade, os efeitos ambientais, eles estão, né, os maiores efeitos acabam afetando as pessoas de menor renda. Então, são questões que, de fato, né, precisam fazer parte de uma proposta, de uma política pública, que seja aí um projeto e tudo mais, contemplando melhorias para a gente não ter uma injustiça ambiental. Né? Exato, exato. Eu acho que são essas melhores as palavras, assim. A gente tentar relacionar os planos de adaptação climática, eles são planejamentos estratégicos normativas, né? Ou seja, é um documento onde vai sintetizar informações de boas condições de infraestrutura urbana, moradia, segurança alimentar, saúde, enfim. Ele vai tentar compilar todas as medidas de adaptação que vão frear, né, a crise, a incidência desses eventos extremos. Então, por exemplo, um caso muito típico das cidades brasileiras é de ter habitações e moradias em áreas que têm a maior suscetibilidade ao risco, né? Ou seja, áreas muito declivosas, que têm um acidente geográfico em termos de altitude um pouco maior. Então, a primeira coisa a ser pensada é uma contenção de encostas, é a utilização de uma infraestrutura que o concreto, né, as geomantas, por exemplo, elas servem ali de contenção para que não haja tanta incidência dessa gota de chuva, dessa água infiltrada no solo.
para que não haja esse tipo de splash, né? Nesse solo que é um pouco mais argiloso, enfim. Então, vão ter preocupações a termos de infraestrutura para tentar frear esse impacto aos eventos extremos. A ideia da adaptação é realmente entender os eventos extremos do clima pelas projeções do painel intergovernamental, da Organização Mundial de Meteorologia, do Instituto Nacional de Meteorologia, já está indicando que temperaturas, chuvas extremas, ou seja, precipitações acumuladas em um único dia, elas vão acontecer e vão se intensificar daqui a alguns anos, né? A projeção, por exemplo, do último relatório do Instituto Nacional de Meteorologia, a gente já tem alguns dados que indicam que, por exemplo, a temperatura mínima de São Paulo já aumentou desde 1931. Em Cuiabá, a gente observa uma elevação da temperatura mínima. Em relação à chuva, a gente tem cidades como Maceió, cidades ali no norte do Amazonas, Barcelos, se eu não me engano, a gente já tem algumas indicações de que os maiores acumulados de chuva, que são essas chuvas que caem de 244 milímetros durante o dia, né, que causa todo aquele alvoroço, ninguém consegue se deslocar na cidade, muitos deslizamentos, muitos alagamentos, já está acontecendo e estão se especificando desde, né, dos padrões climatológicos pelas séries históricas de 31, da década de 31, de 60, enfim. Ou seja, a projeção e o cenário que são feitos através dessas observações de dados coletados de estações meteorológicas é de que, de fato, a gente tenha número de dias maiores dessas precipitações ao longo do tempo. E aí eu pergunto, pela estrutura que a gente tem hoje nas cidades brasileiras, a gente está correndo contra o tempo ou colocando iniciativas, nosso esforço, nossa priorização em frear os impactos desses eventos extremos ou, de fato, não fazer nada e fazer com que a gente tenha manchetes de notícias e informações sobre vítimas, sobre mortos, sobre desalojados, a cada sazonalidade que se passa, né? Porque todo ano a gente tem noticiários preenchendo as nossas manchetes e meio que já virou, né? A gente não pode deixar, mas já está virando uma naturalização do absurdo, uma naturalização da catástrofe. E eu acho que é nesse ponto que a gente chega enquanto mobilização da sociedade civil para pressionar o poder público, como o caso de Petrópolis. Será que desde 88, quando morreram 171 pessoas em Petrópolis, e em 2022, né, morreram 233, ainda tem 4 desaparecidos, quantos números mais a gente precisa para ser tomado algum tipo de decisão? Plano de adaptação climática o Rio de Janeiro já tem, mas medidas efetivas através desse plano, orçamento destinado, uma comunicação intersetorial, né, dentro do própria ideia de governança do Rio de Janeiro, a gente não tem. A gente tem um plano escrito, mapeado. É isso que eu ia falar. E não basta, né, tá no papel. Você precisa ter isso, de fato, possível de ser implementado. E mais do que possível de ser implementado, é conseguir implementar, é fazer para você evitar, de fato, essas mortes, né, esse impacto aí para a população. Porque plano, o papel aceita tudo, né, Rodrigo? Mas, e o além disso? Então, realmente é importante mesmo aí ações práticas, né? Isso, e é nessa ideia que a gente está priorizando aqui os trabalhos dentro do time de crime e justiça, de entender junto com as comunidades locais quais são as demandas e transformar essas demandas enquanto uma pressão, né, da sociedade civil para que os governadores ou para que o Poder Executivo e Legislativo olhem para essas demandas, vejam elas como efetivas, como, de fato, demandas que causam vidas, né? Se a gente for somar o número de desabrigados, por exemplo, desde outubro de 2021 até os dias de hoje, a gente tem mais de... Deixa eu até consultar aqui os dados, para não falar... A gente tem mais de 171 mil, né, desabrigados no Brasil, 810 mil desalojados. Nos casos de morte, a gente tem mais de 171 mil mortos, né? Se a gente for pegar ali um período histórico de 2017 até 2022, enfim. Então, a gente está trabalhando com índices, né, com estatísticas de morte, né, sobre essa falta de planejamento. Então, acho que já passou do tempo da gente parar e entender que clima não é só uma discussão a nível
das organizações não governamentais ou dos movimentos organizados, mas sim ela precisa ser uma pauta política. Uma pauta política, E todo Exato. mundo, né? É uma coisa assim, eu sempre brinquei com os meus alunos, sempre em época de eleição, porque todo mundo, eu vou procurar ali o plano econômico, o plano não sei o quê. Tá, e o projeto, e o plano ambiental, o plano de governo ambiental? Ninguém consulta, né? Eu acho que só quem, sei lá, quem trabalha na área, quem tem um pouco mais de interesse, mas realmente uma pauta que não passa, ela passa desapercebida nas campanhas de governo, né? Muito pouco do que se fala a respeito aí dos programas ambientais. E Rodrigo, né, em relação, assim, eu sei que você já estava mencionando, mas segundo aí o IPCC, né, a crise do clima, ela apresenta consequências irreversíveis, né, segundo aí o painel intergovernamental. Que consequências são essas, né? Elas são realmente reversíveis? A gente vai ficar só na questão aí de uma maior intensidade de chuvas? Ou quais serão esses impactos de um modo geral? Certo. O Greenpeace Brasil, no ano de 2017, lançou um relatório chamado E Agora José, que compila basicamente algumas informações do IPCC de 2014, mas a gente também tem saltado na mídia, divulgado e publicado na mídia informações sobre esses últimos relatórios. Hoje mesmo foi lançado na terceira parte do Grupo de Trabalho 3 sobre mitigação, do relatório do IPCC, do painel intergovernamental, e a gente tem compilado e sintetizado essas informações, porque o relatório ele trabalha com dados a nível global, reúne essa literatura, né, dentro dessa área de climatologistas, meteorologistas, enfim, que trabalha essa temática compilada, mas também dá cenários, probabilidades, né, para que a gente possa ter uma ideia mais territorializada. Então, eles vão falar em termos regionais. Então, tem alguns cenários projetados para a América do Sul, e a gente pode entender que existem alguns setores, né, que vão ser bastante prejudicados quando a gente olha a América do Sul ali, em termos de Brasil. Então, esse relatório que a gente soltou em 2017, e agora, José, justamente essa pergunta, né, nossa, está aqui, o cenário está aqui, e agora o que a gente faz, né? Ele é dividido por setores, então a gente consegue perceber quais são os impactos na agropecuária, na saúde, na energia, no agro, né? No ar, exato, na qualidade das comidas, né? Enfim, dos recursos hídricos e de toda essa manutenção do serviço ecossistêmico, mas também de toda a manutenção do que a gente entende por economia do país. Então, quando a gente fala de clima, a gente também está falando de economia, a gente também está falando de dar manutenção esses serviços que mantêm o PIB nas altas indicações, nas altas taxas. A gente está falando sobre o abastecimento geral de alimentos, a gente está falando sobre reservatórios para energia, a gente está falando de abastecimento de água para o consumo. Enfim, a gente consegue perceber que a gente depende diretamente não só dos elementos da natureza, né, que são a vegetação, o solo, mas também do clima para manter esses serviços ecossistêmicos. E aí, em uma perspectiva mais geral, a gente tem, para a América do Sul, além desses extremos e intensos chuvas acumuladas no Sudeste, algumas secas ali Norte e Nordeste do país, a gente tem alguns indicadores para o nosso cultivo de alimentos, né? Que precisa desse clima, e aí eu acho que não tem uma relação tão direta quanto os cultivos, assim, quando a gente fala de clima, né? Que precisa dessa relação direta sobre a quantidade de chuva, sobre a quantidade de umidade, pressão atmosférica, temperatura, e a gente sabe que nesse compilado dos dados, no Brasil, apenas 5% das áreas agrícolas elas são irrigadas, e a maior parte da produção ela está sujeita à variação natural da chuva, né? E aí, se a gente coloca a chuva como elemento principal dessa produção, a gente já sabe que vai ter algumas áreas, se a gente for levar em consideração o ano de 2060, 2100, mas também projeções mais recentes de 2040, de intensidade de secas em algumas regiões, como, por exemplo, ali no Nordeste e no Norte. Para a economia, isso é péssimo, né? Para os pequenos agricultores, pior ainda, porque a gente sabe que a alimentação que abastece os nossos grandes centros aí, e varejos e atacados, vem dos pequenos agricultores. Então, eles já estão sofrendo, como foi o caso agora de 2021,
2022 e 2021 também, algumas secas ali no município do Nordeste do Rio Grande do Sul, que sofreram com secas extremas e tiveram prejuízos ligados à sua renda mensal. Porque são famílias que, além de servir, né, da alimentação para a sua subsistência, ela também compartilha essa alimentação cultivada em médios portes de terra ali e de minifúndios para as feiras que vão para as cidades, né, para os grandes e os pequenos médios mercados, né? Então a gente já teve um prejuízo no arroz, a gente já teve um aumento do preço de algumas alimentações, não só pela cotação do real, mas também pela falta de produção dessas áreas do campo. Então a gente já consegue fazer uma interrelação direta com a falta de chuvas sazonais que são esperadas para esse período e a disponibilidade e a distribuição desses cultivos. Você sabe que eu acho fantástico esse relatório de vocês, né? Eu li e eu acho que ele fica tangível para as pessoas entenderem o impacto das mudanças climáticas no dia a dia do brasileiro, porque acho que esse relatório traz justamente isso, né? O impacto no preço da carne, no preço do arroz, no preço do feijão. Então, o quanto que isso, talvez uma não política adequada relacionado às questões do clima, vão impactar na nossa vida e na nossa mesa. Porque é isso, você diminui a área agriculturável, você impacta a produção em diversas formas e que acaba impactando no bolso. Não é só uma questão, né, de política, a questão da guerra, a falta de... a questão, né, é clima mesmo. Então, é algo que acho que, para a maioria dos brasileiros, falta trazer isso para o palpável. E esse relatório de vocês, realmente, vocês estão de parabéns, porque eu acho que traz essa realidade, né, traz essa clareza nos impactos aí que a questão, né, das mudanças climáticas vão trazer para o dia a dia do brasileiro. E Rodrigo, né, já falando nessa questão aí das emergências climáticas e tudo mais, qual que é o papel do desmatamento nesse cenário, né? O que o desmatamento ele contribui para uma emergência climática? Nossa, muita coisa, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Vamos lá na aula de geografia agora, bem rapidinho. A gente tem, no Brasil, a gente está em uma zona tropical, né? Isso daí já é um fator que nos beneficia enquanto país. O Brasil ele tem uma dimensão continental e ele é permeado fitogeograficamente, né? Ou seja, seus biomas eles são complementares, não existe biomas separados no Brasil, como a gente aprende na educação básica, né? Todos eles existem o que a gente chama de elementos e características que são semelhantes e parece ter uma certa identidade para cada bioma, quando a gente fala de Amazônia, Cerrado, Pampa, Caatinga, a Mata Atlântica, existe ali espécies que fazem parte, características, né? São endêmicas daquele bioma, mas eles estão interrelacionados, entre eles tem as áreas de transição. Isso é importante a gente falar aqui, porque não é só de Amazônia que a gente está falando. Lógico que a Amazônia ela ganha uma importância muito grande pela sua expansão e pelo serviço ecossistêmico que ela realiza, não só a nível global, mas a nível da América Latina. A gente tem a floresta que pulsa, que evapotranspira o vapor de água na atmosfera e faz com que haja rios voadores. Essas nuvens, essas massas de ar equatorial, né, que vão ali, saem do norte do país e chegam ao centro-oeste e ao sudeste. Exato. Né? Então, até por isso que a gente não é um deserto, né? Justamente, porque ela retroalimenta esse regime de chuvas. Exato. Então, a gente precisa entender que todas essas florestas que são arbóreas, mas que também não são lenhosas, tudo que a gente encontra de biomas, de proteção ambiental, de grandes áreas de extinção, elas têm um benefício, né? Elas estão ali não só por uma utilidade, mas para complementar o todo. E aí, quando a gente interrompe esse fluxo por uma atividade econômica de destruição, como, por exemplo, um desmatamento, a gente está influenciando também nesse serviço ecossistêmico.
Então, quando a gente tem 56,9% dos territórios de terras públicas e de áreas florestadas ali da Amazônia, né, dessa floresta ombrófila, grande, verde, com árvores de 20 a 50 metros ali, a gente está falando de um grande serviço ecossistêmico que a gente perde. E aí não é só simplesmente cortar a árvore, é transformar a árvore em solo exposto, porque você desmata aquela área e coloca pasto, ou seja, uma fauna que não é característica do local. O que isso vai ocasionar para o local? Né? Vai ocasionar esse pisoteamento do solo, deixando ele mais compacto. A gente vai ter um regime de chuvas diminuídas para as outras regiões, mas caso aconteça chuva nessas regiões, porque existe uma retroalimentação ali de chuvas intensas na região da Amazônia Legal muito forte, a gente vai ter a gente não vai ter essa água filtrando. A permeabilidade do solo muda. A permeabilidade não ajuda, exato. Então, a gente precisa entender essa cadeia de causalidade entre os efeitos em nome desse desenvolvimento, em nome desse crescimento exponencial do lucro da mercadoria. Então, quando a gente fala de biomas florestais como o exemplo da Amazônia e a relação direta com as mudanças climáticas, com o clima, a gente tem que entender que o clima ele está como elemento da nossa sobrevivência. A floresta também, né? Então, se a gente influencia com certeza a causa e a consequência vai gerar no outro, e isso vai restabelecer essa interconexão. Isso, inclusive, é prejudicial para quem está desmatando, né? Porque acha que esses serviços ecossistêmicos eles têm uma propriedade infinita, né? Quem desmata e que acha o solo fértil em determinadas regiões, ele vai deixar de ser fértil em algum momento, né? Aquele clima que é favorável para um tipo de cultivo, ele vai deixar de ser, porque você está substituindo o ecossistema pelo outro. Rodrigo, e você estava mencionando, né, a questão aí desse imaginário coletivo aí das pessoas de não terem a extensão do problema ambiental, né? E eu acho que realmente, talvez nós fomos educados de uma outra forma. Eu lembro nas minhas aulas, você mencionou aí a aula de geografia, mas então eu lembro nas minhas aulas, quando se falava da questão do ciclo hidrológico, né, da questão da quantidade de água, eu aprendi que a água era um recurso natural infinito. E a gente sabe que não é, né? Que, na verdade, ela muda em estados, mas que ela é a mesma desde que o planeta é o planeta Terra. Então, essa concepção, né, essa mudança de concepção de que os recursos naturais eles têm uma finitude, talvez ainda esteja um pouco longe do brasileiro. E longe por diversas razões, talvez pela questão da própria educação de base, né, a questão talvez de educação escolar, mas uma questão também da amplitude do nosso país. É um país muito grande, muito vasto, então todo mundo, tem terra. É a mesma coisa, talvez, né, fazendo uma comparação aí, a questão de áreas contaminadas na Europa. Você, quando tem uma área contaminada lá, você de fato faz a remediação da área contaminada, porque aquela área é uma área valiosa. Então, você remedia e volta a dar algum uso, algum destino para aquela área. Aqui no país, né, muitas vezes, não, eu saio dessa, vou para uma outra. A mesma coisa na pecuária, né, na agricultura. Então, eu deixo de produzir nessa, vou para uma outra área, enquanto o solo se enriquece naturalmente, né, novamente. Então, assim, a gente tem um pouco desse imaginário, eu acho, e falta a consciência da necessidade da preservação e de que há uma interconexão das questões, né? Pelo menos E voltando na questão aí do desmatamento, realmente ela está intimamente relacionado. Você bem falou a problemática aí da Amazônia, a questão de como esses ecossistemas, né, eles são sensíveis. Então, realmente, você altera aqui, você tem toda uma modificação que as pessoas, às vezes, demoram um pouco para ter essa percepção. Exato, exato. E no caso específico da Amazônia, né, que tem essa importância tanto em termos de água, que concentra grandes bacias hidrográficas do Brasil, igual o Cerrado, né, que é o berço aí das águas do Brasil, mas também em termos de floresta. E aqui a gente não pode simplesmente se restringir
ao lado natural da coisa, né? A gente tem aí, por exemplo, desde da gestão do atual governo, uma escalada no aumento, né, da área em quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia, que é um dado assim que a gente não consegue ver uma estatística de decrescimento, a gente só consegue ver uma estatística de crescimento. As narrativas utilizadas por esse governo, todas as faltas, né, de espaços de diálogo e de troca ali, de tomada de decisão, que antigamente se tinha a sociedade civil participando, como os comitês, as comissões, os fóruns nacionais, né? Não se tem mais, há um esvaziamento completo da sociedade civil nas tomadas de decisão do governo sobre áreas que são públicas, áreas que são coletivas. Há também um esvaziamento e uma total negligência com as políticas ambientais históricas do Brasil. Então, a gente tem aí um retrocesso de mais de 30 anos da legislação ambiental desse país, tanto em termos de demarcação de terras indígenas, como em termos de criação de unidades de conservação. A gente teve um decrescimento muito grande dessas legislações e que, na verdade, a prioridade hoje em dia já está em utilizar esses serviços ecossistêmicos para atividades econômicas em série, né? Aproveitar essas oportunidades que esses ecossistemas existem em relação a guardar ali minerais, ou essa ideia de que existem essas áreas para ser utilizadas no sentido de um valor econômico, e aí já se abre uma possibilidade de um projeto de lei que permita que em terras indígenas haja a possibilidade ali, enquanto acordo com a terra indígena, de mineração, sendo que a gente conhece que o processo histórico desse Brasil não é de acordo nenhum, não é de diálogo nenhum. Há invasão de terras, há grilagem de terras desde 1500, né? E a gente consegue perceber isso e agora está se tornando o que era ilegal, legal, né? Então, se a gente for falar das taxas de desmatamento, desde 2017, né? Não, vou pegar o ano de 2012. Aí a gente teve 1.769 quilômetros quadrados aí de terras, de florestas que foram desmatadas em terras públicas, tá? E esse aumento de 1.769 em 2012 para 10.362, de acordo com o último relatório do Amazon, né, que é um instituto que faz esse monitoramento, junto com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Greenpeace também e outras organizações. Esse desmatamento a nível de expansão de quilômetros quadrados para terras, em direção a terras públicas, em direção à unidade de conservação e territórios indígenas homologados. Então, a gente consegue perceber que há um pulso, né, de tentar tirar essas florestas e colocar no lugar aquilo que dá dinheiro, aquilo que a pecuária e a agropecuária colabora de narrativa enquanto desenvolvimento, mineração, enfim, todas essas atividades econômicas que têm entrado aí na agenda do país, desde quando a gente tem aí esse projeto de nação voltado para a desestabilização dessas proteções jurídicas ambientais. E, Rodrigo, você vê que, assim, talvez precisaria de normas mais efetivas relacionadas à proteção ambiental, ou é uma questão só de política e de fiscalização? Qual que é a opinião sua a respeito disso? Todas as medidas elas são necessárias para frear, porque o desmatamento ele tem uma ideia que não é só uma ideia de chegar e desmatar a área, né? É uma ideia de enriquecer com essa atividade. Eu acredito que essas pessoas que estão na frente, né, do desmatamento são pessoas que são pagas por grandes empresas, por grandes latifundiários e entre outros agentes e sujeitos que estão por trás aí dos bastidores, que não têm a sua cara estampada enquanto desmatadores, né? Apesar de que já tem, sim, relatórios de dados que tentam intercalar essas empresas diretamente com o consumo derivado desse tipo de atividade, mas essas pessoas que estão desmatando, elas têm esse pensamento da lucratividade, né? É uma lucratividade imposta em cima de um recurso ecossistêmico que ele é de médio e longo prazo, e a lucratividade ela oferece um resultado a curto prazo. Então, quando eles consideram isso na balança econômica, comercial dos acordos,
leva-se em consideração a priorização dessas atividades em detrimento dos serviços ecossistêmicos, que até mesmo são atrelados à sua própria sobrevivência. Mas em termos de lucratividade, domínio, poder imediato, se leva em consideração a atividade econômica. Então, eu não preciso ter floresta se eu tiver dólar. Né? É basicamente essa normativa que está gerindo esse país. E, em nome disso, qualquer coisa é possível, até matar e enfrentar grandes populações indígenas para que esse fim seja consumado. Né? Então, quando a gente está falando de desmatamento, a gente também tem que levar em consideração que essas áreas já são ocupadas ancestralmente, que existe mais de 200 populações indígenas desde quando o Brasil foi saqueado e descoberto pelos europeus, que já mantém um ritmo e um modo de vida nessas áreas florestais. Né? E agora ritmo de exploração mesmo, né? Exato. Exploração de terra. E agora o que se impõe é essa lógica da atividade econômica. Então, para a gente fazer essa relação, né, quais são as medidas necessárias, quais são as ferramentas enquanto sociedade civil, mas também enquanto poder público para enfrentar esse desmatamento, eu acho que, lógico, aumentar o número de equipamentos, de monitoramento, servidores públicos nos ambientes que já são responsáveis, nos setores que são responsáveis por denunciar e fiscalizar todos esses focos de queimada, todos esses tipos de desmatamento que acontece em territórios ali na Amazônia Legal, é importante. Mas existe uma coisa que é anterior a essa ideia de desenvolvimento em detrimento do que a gente considera enquanto um ambiente natural que precisa ser extinguido, né? Enquanto não tiver esse tipo de iniciativa que se desdobre em uma ação, a gente vai ter governos e governos, independente das sucessões e das linhas ideológicas, priorizando essas atividades econômicas em nome desses... E a gente já consegue perceber que existe, sim, como compatibilizar geração de renda, geração de emprego, geração de um modo de vida que seja sustentável com a floresta em pé, né? As populações indígenas já nos oferecem, as comunidades tradicionais, não só no Brasil, mas andinas, já oferecem alternativas que são completamente compatíveis com o modo de vida de sustentabilidade que a gente quer, sem faltar, né, os serviços básicos de sobrevivência. Mas é isso, essa ideia da série, essa ideia da acumulação e do consumo, às vezes sobrepõe tudo que se apresenta enquanto alternativa. Não, perfeito. E, Rodrigo, para a gente finalizar aqui, deixa uma mensagem para os nossos, para a nossa audiência, para os nossos espectadores. Então, pessoal, vamos lá. Acredito que esse processo de informação, né, que eu acho que teve uma evidência muito maior durante a pandemia. Acredito que a gente ficou muito mais cara a cara com as redes sociais, com as telas, com as plataformas, com os dados. Eu acho que utilizar a internet, utilizar desse instrumento para se informar, acho que é o primeiro passo, né? E observar essas informações de sites oficiais, de instituições oficiais, de organizações oficiais, que já têm uma historicidade com esses trabalhos, né? E perceber que a realidade concreta é aquela que se define quanto território, aquela que a gente consegue perceber o que acontece aqui nesse modo de produção do espaço. Isso tudo para falar que se informar é o primeiro passo. O segundo passo da informação, quando a gente quer, né, conquistar uma consciência política, cidadã, ambientalista, ativista, é de fato se mobilizar. Então, procurar redes que já estão pautando isso nas suas cidades, nos seus bairros, nos estados. Existem comissões estaduais de meio ambiente, comissões municipais, grupos organizados da sociedade civil, pessoas que já estão mobilizando esforços e ferramentas para tentar encontrar e criar projetos, propor soluções alternativas a isso que já estamos encontrando enquanto contexto socioambiental. Então, eu acho que uma segunda sugestão, além da informação, é, de fato, se mobilizar, né? De a gente perceber que a sociedade civil ela não pode ser passiva nas informações. E também de a gente perceber que a sociedade civil está aqui para pressionar aqueles que a gente colocaram para a representação efetiva dentro de uma democracia.
e além de se mobilizar no ano de 2022, especificamente nesse tempo que a gente está vivendo, é analisar de fato qual candidato eu quero que represente e coloque as demandas, não só minha, mas em benefício desse coletivo, dessa sociedade, das pessoas que estão vivendo nesse planeta comigo, que possam ser consideradas enquanto justas, igualitárias, sustentáveis. A gente fazer essa análise, essa fiscalização, esse filtro mesmo, de informação de quem quer que a gente que pegue mais 4 anos aí de gestão para nos representar. Essa pessoa precisa ser de extremamente acessível, né, a essa população, precisa ter propostas claras, medidas claras, precisa ter essa audiência perto, né, participativa. Então, é esse Brasil que a gente deseja, é o Brasil que a gente espera, né, o Brasil que coloque a participação política no seu cotidiano e não simplesmente em um período eleitoral passageiro, de curto período de tempo, enfim. Então, a mobilização, a conscientização ambiental, política, ela envolve todos esses âmbitos, esses setores, e espero um dia a gente chegar nesse lugar aqui no Brasil. Eu também espero, viu, Rodrigo? Acho que você colocou aí pontos essenciais, né? A questão da busca da informação, que é extremamente importante, você ir atrás desses números, né, da realidade ali dos fatos, a gente passar a incorporar a política no nosso dia a dia, realmente buscar quais são os planos, as propostas, né, tanto para o executivo quanto para o legislativo, para todos aqueles que nos representam. E mais do que isso, passar a exigir, cobrar, acompanhar de perto, que é algo que o brasileiro ainda não incorporou no seu dia a dia, né, na sua prática. E realmente acho que a gente começa a ter uma mudança quando a gente também passa a cobrar, escolher bem quem nos representa e a cobrar deles. Porque, de fato, a gente passa a ter aí a representatividade, né? Representatividade da democracia e do voto popular. Então, acho que realmente você falou, né, muitíssimo bem aí, né, nesse recado aqui para o pessoal, viu? Rodrigo, te agradeço muito pela participação, foi muito bacana a nossa conversa, acho que trouxe aí elementos extremamente importantes para a gente pensar a questão, né, das mudanças climáticas, trabalhar para uma justiça climática, né, que pense em todos, pensar na cidade, pensar política. Então, realmente, aí foi muito bacana a nossa conversa. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. E quem quiser saber mais sobre o trabalho do Greenpeace Brasil, tem um site, que é greenpeace.org.br. Temos grupos de voluntários também espalhados pelo Brasil, que vocês podem entrar na plataforma da Conexão Verde, tem lá no site, vocês podem pesquisar lá no Google. E também tem a nossa petição, né, sobre pressão para decreto de emergência climática. Lá você pode escolher seu estado, pressionar o governador, pressionar o Poder Legislativo e Executivo, e também se informar sobre o que está acontecendo em níveis de avanços aí dos territórios sobre essa temática, tá? Esse é meu pedido, e é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. No programa de hoje, eu conversei com o Rodrigo Jesus, que é porta-voz da campanha de Clima e Justiça do Greenpeace. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.